dia, pessoal. Meu nome é Daniel, sou professor do Instituto Passo 1, sou enfermeiro epidemiologista da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e doutorando em virologia pela USP de Ribeirão Preto. Eu vou passar para vocês uma dica do professor, um alerta recente que saiu ontem, no dia 16 de dezembro, com respeito à Covid-19. Com o avanço da doença, causada pelo SARS-CoV-2, muitos desafios a gente tem visto, tem enfrentado, e então novos achados estão acontecendo, pelas pesquisas e desafiando a saúde pública, no Brasil e no mundo todo. Trata-se de um caso, o primeiro caso de reinfecção, pela Covid-19 no estado de São Paulo. A gente já tem um caso confirmado pelo Ministério da Saúde no estado do Rio Grande do Norte, e esse então é o segundo caso e o primeiro caso aqui no nosso estado de São Paulo. É uma mulher de 41 anos, da cidade de Fernandópolis, da região de São José do Rio Preto, Araçatuba, noroeste do estado. Então, nesse caso, ela teve os primeiros sintomas em junho, no mês de junho. Ela fez um PCR, aquele teste do SWAB, que faz pelo nariz, coleta uma secreção respiratória, e faz a PCR para detectar o RNA do vírus. E nesse mês de junho ela estava com sintomas, fez o exame e veio positivo, detectável. E ela se curou, passou a doença, não teve mais sintomas. Só que agora em novembro ela fez um outro teste, ela apresentou sintomas novamente, fez um outro teste de PCR também, e nesse segundo teste veio também positivo. E aí, esses casos que tem dois testes, a vigilância epidemiológica do município tem que ser informada, o caso é notificado pelo laboratório ou pelo local que ela foi atendida, e esse caso ele é avaliado, investigado profundamente, pela vigilância epidemiológica, e a gente consegue definir, se trata de uma reinfecção ou não. E esses dois exames eles foram processados no Instituto Adolfo Lutz, e nos dois casos foi feito o sequenciamento genético, desses dois episódios. Então foram 145 dias entre o primeiro episódio em junho e o outro em novembro. Então 145 dias, é bastante tempo. Poderia ser só uma redetecção ou falar que o vírus continuou viável, para ser detectável na secreção dela, partículas do vírus já inativada, mas nesse caso não foi, porque no sequenciamento do genoma do vírus deu para identificar que se tratavam de duas linhagens diferentes, aí foi detectado no primeiro episódio a linhagem B1.133 e no segundo episódio o B1.128. Então, esse 133 ele está presente, já foi identificado em 5 continentes do mundo e 15 países. Já o segundo, que foi detectado, o 128, ela só foi identificado em 7 amostras aqui no Brasil. Então, trata-se de duas linhagens diferentes do SARS-CoV-2 que ela teve nesse período maior de 145 dias, nesse intervalo. Nós da vigilância epidemiológica, a gente trabalha com 3 hipóteses, Então, são 3 cenários que pode acontecer.
Primeiro, a reinfecção, que foi esse caso, né, quando o sequenciamento do genoma mostra que são duas linhagens diferentes dos dois episódios. Outro termo que a gente pode usar é recorrência, né, que é quando o sequenciamento do genoma não é diferente um episódio do segundo. Né, ele é a mesma linhagem, aí a gente chama de recorrência. Ele só foi, o mesmo vírus foi identificado tanto lá no primeiro episódio quanto no segundo, o mesmo genoma, então a gente chama de recorrência, aí já não é reinfecção. E o terceiro cenário seria uma redetecção, quando a gente investiga o caso e vê que a pessoa continuou com sintomas, né, e só fez um outro teste lá na frente, alguns dias depois, e o PCR dela continua positivo. Então essa redetecção já foi encontrado em alguns estudos até 140 dias mais ou menos. Então, se você teve a doença agora, pode ter essa redetecção nos próximos exames de PCR que você for fazer por um longo período, tá? Então não quer dizer que você continua com a doença, tá? Ela só está viável nas suas na narina, na secreção, e aparece novamente como detectável no exame. Lembrando que por sorologia, quem fez sorologia lá uns meses atrás e fez agora de novo, a gente não considera para ser uma hipótese de reinfecção, tá? Porque a sorologia ela vai ficar mesmo positiva por um período, a gente não sabe quanto ainda, mas a gente só faz avaliação, investiga casos de reinfecção por PCR. Então, se a pessoa tem um PCR feito há um tempo atrás e aí teve a doença, teve outro episódio de síndrome gripal, faz outro PCR agora. Então, aí só por PCR que é possível fazer o sequenciamento do vírus e poder definir e confirmar um caso de reinfecção, certo? Outros casos já estão sendo investigados no Brasil, no estado também, mas esse foi o primeiro caso que ficou bem definido, né, pelo sequenciamento genético. Então é isso, novos desafios, a vacina está para chegar, né, no ano que vem, vai demorar bastante para até a gente conseguir vacinar todo mundo, né, ou nem vai ter vacina para todo mundo, né, no fim, mas a gente vai vacinar os grupos prioritários e vai demorar. O distanciamento social não vai mudar, tá? Mesmo com a vacina, o uso de máscara não vai cair, mesmo depois que você for vacinado, você vai continuar usando máscara, né? Então, nós temos um longo período ainda pela frente para enfrentar esse vírus. Tá bom? Cuidado aí nas festas do fim de ano, nas comemorações, né? Nas suas saídas de casa. Fique atento porque o vírus continua circulando, a transmissão dele está sustentada, né, no país, em todos os estados. Tem estados que estão com uma nova leva, né, de doentes, de transmissão, e principalmente nas faixas etárias mais novas. Então fiquem atentos, todo mundo, né, tanto crianças, adultos, idosos, e vamos enfrentar isso todo mundo junto e esperar que logo a gente possa estar convivendo mais normalmente com esse vírus, né, e ele possa causar menos infecção do que causa hoje. Tá bom? Um abraço para vocês, até as próximas dicas e as aulas presenciais aqui no nosso instituto.